início com a apresentação do nosso painelista, Dr. Newton dos Anjos, que antes de ser painelista é meu amigo. Tenho o privilégio de tê-lo aqui no meu hall de amizades, de fazer parte também do seu hall de amizades. Um advogado muito bem sucedido, conheço o Newton há muitos anos. Ele é sócio fundador da Newton dos Anjos Advocacia Empresarial, conselheiro do CORTE, que é o Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp, 2019-2021, e membro externo do Comitê de Controles e Riscos Ambientais da Embraer. Especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, assim como mestre em Ciências Ambientais. Ele é condecorado em Nova York, né, como Latin American Council Awards 2019, que é um prêmio que o reconheceu como advogado corporativo de maior destaque na América Latina na modalidade Employment. Também figurou entre os 7 finalistas para a Global Council Awards. Enfim, o Newton tem uma grande experiência, um negociador sindical, um profissional da área militante na área de relações trabalhistas, frequenta, né, muito o nosso tribunal, principalmente nas negociações sindicais, nas mesas redondas, nas audiências de tentativa de conciliação e em dissídios coletivos. Então, eu passo a palavra ao Dr. Newton. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Aliás, é uma honra ter sido convidado para esse evento, esse grandioso evento que conta, além de amigos, né, nós temos amigos aqui com profissionais de alto gabarito e que efetivamente me traz aí mais aprendizagem do que propriamente a minha fala, que irá contemplar a questão relacionada ao ESG. Muito rapidamente, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui, principalmente o João Marques está aqui. Queria cumprimentar a todos na figura do João Marques, cumprimentar a mesa na figura do meu grande amigo Fábio Aguiar e seguir sem muitos protocolos para que a gente possa efetivamente falar um pouco de ESG e cumprir o tempo de 20 minutos que me foi concedido. Pois bem, eu vou permanecer em pé, que, ao que parece, é melhor para que possam me ver. Vamos lá. ESG, Environmental, Social and Governance. É disso que nós estamos falando. O que é ESG? Em tradução literal, ambiental, social e governança. Quando nós falamos dessas 3 letras, principalmente voltada para o mercado financeiro e voltado para a organização empresarial, nós estamos falando de práticas de negócio, de atividades empresariais que, além de efetivamente falar em produtividade, falar em evolução e lucratividade, também tem a fala ambiental, social e de governança. Nós estamos falando em sustentabilidade, empresas que adotam práticas sustentáveis para efetivamente conduzir os seus negócios. E para falar em ESG, é importante trazermos a figura que deu o start a essa discussão de ESG. Nós estamos falando de Kofi Annan, que foi o secretário-geral da ONU, Prêmio Nobel da Paz e muitos outros prêmios, que trouxe uma discussão para a sociedade que até então era recondita. Kofi Annan disse: nós precisamos discutir os rumos do capitalismo sem propósito. A organização empresarial precisa, de fato, apostar na lucratividade. No entanto, ela não pode só apostar na lucratividade. É necessário que se passe, que essa discussão da lucratividade passe pelo crivo da sociedade. Esse foi o start que foi dado a respeito do ESG pelo Kofi Annan, ato contínuo. Nós tivemos
a conferência Who Care Wins, onde houve a reunião de pelo menos 20 instituições financeiras e, a partir desse momento, se instituiu o ESG, foi o primeiro momento em que surgiu essa sigla ESG, mas se instituiu o ESG no mercado financeiro como um título de sustentabilidade. É importante que a gente fale um pouquinho dessa história, porque quando nós avaliamos a questão ESG, nós vamos perceber o seguinte: por que nós estamos trazendo, só a partir de 2004, 2005, e agora, mais recentemente, a questão ESG para a sociedade? Percebam que a questão ambiental, se fala de alterações climáticas desde 1850, quando houve o processo de evolução da industrialização da Europa. Nós falamos de governança desde que o mundo é mundo. Nós falamos em transparência, da necessidade efetiva de se evitar a corrupção. Nós tivemos alguns eventos importantes na questão da governança. Tivemos o caso Enron nos Estados Unidos e vários outros que, inclusive, fizeram surgir a Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, a Lei Anticorrupção no país, enfim, uma série de questões ali relevantes sob o ponto de vista de governança. E o social, obviamente, que é a questão da desigualdade social, existe no mundo há muitos anos. Obviamente que, olhando um pouquinho para trás, nós vamos ver ali que na década de 70, tivemos alguma coisa relacionada à Etiópia, no Sudão, que efetivamente se trouxe ali uma preocupação mundial em relação à fome, desigualdade social e tudo mais. Mas percebam que esse tema ele é extremamente antigo, e agora nós começamos a falar dele com maior frequência, com maior preocupação, as organizações empresariais trazendo esse tema à mesa, trazendo esse tema à discussão, e isso tem a ver com esse acontecimento extremamente importante para o mercado. Vejam que quando nós falamos da questão ESG, e com todo esse contexto que ele envolve, nós estamos falando em questões em que nós estamos olhando para a sociedade. No entanto, a partir de 2020, a BlackRock, que é o maior fundo de investimentos no mundo, declarou: só vamos investir em empresas sustentáveis. Para se ter ideia, a BlackRock, se fosse um país, seria somente menor que a China. Ela é 7 vezes maior que o Brasil. Os fundos que ela efetivamente gere. Percebam que um movimento dessa natureza no mercado, ele acaba por influenciar todos os outros fundos de investimentos. E essa influência faz com que nós tenhamos uma visão diferente da questão colocada, que é ambiental, social e de governança. Nós passamos a ter esse ESG como business. O ESG deixa de ser uma questão só aplicável à sociedade para ser um negócio. Porque quando eu trago a questão relacionada a BlackRock, nós estamos falando de um fundo de investimento que passa a gerar recursos sustentáveis para que as empresas possam evoluir, para que as empresas possam investir a partir do lançamento de fundos sustentáveis. E esse foi realmente a virada de chave no mercado, quando se fala em ESG, porque as empresas começaram a buscar a aplicação desses 3 pilares dentro das suas organizações para captar recursos no mercado. Hoje, a empresa que busca recursos no mercado e vai a um banco comum, por exemplo, ela capta recursos a 10%, 12%, 13%. Tem uma empresa de papel e celulose que fez captação de recursos através de bondes sustentáveis a 3% ao ano. Percebam que há uma diferença significativa, gerando
valor para o business. E isso muda tudo. Muito embora nós estejamos falando de questões sociais, né, ambientais e de governança, nós estamos falando na possibilidade de crescimento de business e de evolução do negócio a partir de captação de recursos. Eu estou correndo bastante para a gente poder fazer vezes aí ao tempo que me foi concedido. E por que nós estamos falando de ESG? Quais são os parâmetros de aplicação do ESG dentro das companhias? Nós estamos falando no environmental, que é meio ambiente, nós estamos falando ali de redução das emissões, estamos falando de gestão de resíduos e algumas outras atividades. Quando eu falo do social, eu falo de saúde, segurança, condições de trabalho, diversidade, e de governança, obviamente, a adoção de padrões de comportamentos éticos e também de transparência. Veja que quando eu trago a discussão do ESG e a comparação que se faz a essas situações ocorrentes no mercado, nós temos o meio ambiente, onde já há uma legislação extremamente rígida nas atividades empresariais. Nós temos a lei de crimes ambientais, que mostra para a gente que é uma das mais modernas do mundo e rígidas, né? A questão de governança, nós temos a lei anticorrupção, mas quando eu falo no social, não há nenhum enforcement social. Nós temos, obviamente, a Constituição Federal, o Código Civil, que fala do social, no entanto, não há nenhum enforcement, não há nenhuma legislação que obrigue a empresa a aplicar nada ou seus recursos em questões sociais. Então, é ali que existem as maiores oportunidades, e é aqui que nós vamos falar também rapidamente sobre as questões sociais dentro das organizações. O que está na pauta hoje das companhias, de uma maneira geral, eu não me lembro de nenhuma grande companhia que não tenha isso em pauta, é a questão da diversidade. E a diversidade, não só como uma questão social, mas também como uma oportunidade de negócio ou também como produtividade. Nós temos algumas consultorias que fizeram pesquisas a respeito da produtividade das empresas que são diversas. Nós temos a McKinsey, temos também a Deloitte, que falou muito a respeito da questão da produtividade das empresas que são diversas, mas, para além disso, nós falamos também na geração de negócios. E um exemplo interessante é o exemplo do Google. O Google contratou uma pessoa com deficiência visual para desenvolver softwares para pessoas que tenham deficiência visual. Veja que interessante. Eu, ou vocês, ou quem efetivamente não tem deficiência visual, jamais conseguiria desenvolver um software dessa magnitude. Percebam que há uma oportunidade de negócio aplicável à diversidade. Para além disso, obviamente, existe já o mercado que pede posicionamento de algumas organizações a respeito de questões relacionadas à diversidade também. Alguns exemplos efetivos de diversidade, eu trouxe dois aqui que são bem relevantes, né? Um deles é a Embraer, empresa para a qual eu presto serviços. Ela criou 300 bolsas de estudo para pessoas portadoras de deficiência. Essas pessoas farão esses cursos que são oferecidos, melhor dizendo, e a partir da formação desses cursos, elas prestarão serviços remotos para a companhia. Além disso, a Bayer, ela se comprometeu até 2030 a ter no seu quadro de colaboradores, especialmente na liderança, 50% do quadro de líderes mulheres.
E tudo isso para falar em negócios. Obviamente, estamos falando na questão social, mas há o apelo para o negócio. Por exemplo, a B3 hoje tem um fundo, se eu não me engano, de 700 milhões de reais disponível para empresas que apliquem na sua organização o conceito de diversidade de gênero. O que quer dizer que, se a empresa tiver dentro da sua organização 50% de líderes que sejam mulheres, essa empresa terá acesso a esse fundo e poderá efetivamente captar esse recurso com preços, ou melhor, com um custo muito menor do que aqueles aplicáveis aos bancos, né? Saúde do colaborador é um exemplo importante relacionado ao ESG e à parte social também. Nós temos hoje a questão da síndrome de Burnout, né, que está presente principalmente dentro desse ambiente em que nós vivemos, pós-pandemia, melhor dizendo. Temos uma dificuldade muito grande, hoje ela se tornou doença profissional. A empresa não me permitiu dizer o nome quando eu faço essa abordagem, mas existe uma empresa trabalhando especificamente na síndrome de Burnout, especialmente daquelas pessoas que estão em home office full e tem ali uma preocupação muito grande com o isolamento. Um outro exemplo importante diz respeito ao programas de saúde. Programas de saúde onde as empresas estão preocupadas com o uso da atividade médica sem critérios, né? Hoje as companhias, elas querem olhar com mais atenção para as famílias, estão criando dentro das suas organizações ou dentro dos seus convênios médicos que atendam a família, que conheçam melhor aquele paciente, ao invés de permitir que ele passe em vários médicos e cada um dê o seu diagnóstico específico relacionado à patologia do dia, por assim dizer, né? Nós estamos vendo uma evolução nessa discussão relacionada à saúde, né, e criando-se ali um médico de família. Uma outra questão que é importante quando nós falamos de ESG, sobretudo na área social, ela vem da reforma trabalhista. Nós sabemos hoje que a entidade sindical ela tem um poder enorme dentro das questões sociais do trabalho, né? Por conta do artigo 611, as entidades sindicais e companhias conseguem negociar temas que suplantem a legislação. Isso, ou então que contrariem a legislação, obviamente, dentro do contexto que foi colocado. É o que nós chamamos do negociado versus legislado. Quando nós falamos de negociações coletivas, olhando para esse conceito da possibilidade de negociar o que não está na lei, ou contrariar algumas situações que estão previstas em lei, nós temos aí um mundo de oportunidades. Uma das oportunidades encontradas pelas entidades sindicais, e especialmente essas duas, dizem respeito estritamente à sociedade e não às relações de trabalho. Vejam que nós estamos falando do Sinduscom e do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, que criaram nas suas convenções coletivas de trabalho, ou melhor, nos seus acordos coletivos de trabalho, situações relacionadas à violência doméstica. Vejam que essa questão não está dentro do ambiente do trabalho de uma forma objetiva e direta. Mas existe uma preocupação social, sobretudo aqui no Brasil, no que diz respeito à violência doméstica. E isso está sendo retratado nos acordos coletivos de trabalho de maneira a tentar proteger o mal que assola a nossa sociedade. A exemplo do que está sendo colocado aqui, uma das empresas, elas criaram ali um sistema de identificação e apoio à violência doméstica
inclusive com a concessão de licenças remuneradas às vítimas de violência doméstica. É uma questão puramente social, que de uma maneira geral não está nas relações do trabalho, mas está sendo abrangidas por ela. Em linhas gerais, eu corri bastante aqui para atender o tempo, eu acho que atendi, né? E a ideia do ESG, em que muitos pensam de forma diferente, o ESG veio para ficar. O ESG não é um modismo. E eu digo isso porque nós estamos falando de questões que abrangem não só as companhias, mas abrangem também todos da sociedade. Quando uma companhia adota uma medida relacionada ao meio ambiente, obviamente, ela está protegendo o seu negócio, está fazendo uma atividade de evolução do negócio, mas também protege a sociedade. Quando a companhia adota uma questão relacionada à desigualdade social, ela também está protegendo a sociedade. Quando ela adota uma atividade relacionada à governança, né, a questões éticas dentro da sua organização, ela também passa o exemplo para a sociedade. De maneira que o ESG é hoje uma oportunidade enorme para que a sociedade e as organizações empresariais trabalhem em busca de um universo que cria um ambiente dentro da sociedade e dentro das organizações que sejam extremamente evolutivos. É isso.